Você sabe o que é saúde mental? Nesse vídeo vamos te contar. Então assista até o final, porque é um vídeo sobre autocuidado, sobre autoamor de verdade. É um assunto essencial, você precisa muito saber. Nós estamos em setembro e atualmente o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2024, nesse ano, o lema é: se precisar, peça ajuda. E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à nossa sociedade. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a terapeuta neurocognitiva sistêmica Béldia Cagnoni. Olá, Béldia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Saúde e Longevidade. Muito bom ter você aqui para a gente falar sobre esse assunto bem no mês de setembro, né? Um assunto muito importante, de muita relevância no mundo inteiro. Bem-vinda. Ô, Mariana, eu agradeço muito mais essa oportunidade. Para mim é super importante estar aqui com vocês e principalmente para trazer algumas informações, alguns conhecimentos, porque é um assunto muito vasto, em relação ao Setembro Amarelo. Então, eu fico muito feliz e já agradeço a você e toda a equipe por esse carinho e por essa oportunidade. Obrigada. E, Béldia, a gente iniciou aí o nosso podcast falando, né, sobre o Setembro Amarelo, a importância da conscientização. Como que você visualiza isso no mundo de hoje? A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, comentam muito da pandemia para cá, mas, na verdade, já é algo que existe há muito tempo, mas é um tabu ainda esse assunto do suicídio, né, na sociedade. Pouco se fala, mas é uma realidade que a gente vive. Existem inúmeras pesquisas que apontam que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Se nós formos ver, são muitas pessoas. E como você fala, ainda é um segredo, ainda é um tabu. Eu acredito, Mariana, que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que essas pessoas, elas não querem morrer, elas querem matar a dor. E a pessoa que começa a falar, olha, que começa a ter tentativas de suicídio, ela está pedindo um socorro. Tem o suicídio calado, eu vou lá e faço, e me mato. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem expressar tamanha dor e que começam a ter ataques de tentativas de suicídio. Então, nós temos que olhar muito para essas pessoas para a gente poder ajudá-las a acolher essa dor antes delas cometerem o ato final. E como que você enxerga no mundo de hoje? Quais seriam os maiores problemas relacionados ao suicídio? São inúmeros, né? Nós temos que entender que nós estamos vivendo uma nova era social, uma era tecnológica, uma era do individualismo, uma era que tem que ser tudo agora, não pode ser para daqui 2 minutos, tem que ser no aqui e no agora, o imediatismo. E com isso, a gente acaba perdendo o próprio momento de viver no aqui e agora. Nós estamos sempre vivendo ou no passado, que nos leva à depressão, ou no futuro, que nos leva à ansiedade. Esse imediatismo, os vídeos têm que ser 3 segundos. Tem que ser rápido, a gente tem pressa. Rápido, né? Então, essa pressa está fazendo com que a gente consuma o momento presente. E quando eu estou desconectado, porque esse imediatismo, esse individualismo faz com que me cobra que eu seja cada vez melhor, que eu entregue um produto cada vez melhor. E essa cobrança interna, muitas vezes de maneira inconsciente, faz com que a gente tenha uma desconexão de quem somos nós. Para que nós estamos aqui? Isso vai gerar problemas e déficits emocionais, desequilíbrios emocionais muito grandes. Eu posso não chegar a um suicídio, mas eu posso ir para o mundo das drogas, que é um suicídio lento. Eu posso desenvolver alguma doença que também vai me levar a uma morte. Nós estamos falando do Setembro Amarelo, nós estamos falando do suicídio, que é rápido, mas nós temos as mortes que são camufladas, que são, a gente fala dentro da saúde mental, que são mortes lentas. Então, nós temos que olhar para tudo isso. Hoje existe uma nova sociedade e nós não estamos preparados para ela. Até porque a saúde mental, né,
esse desequilíbrio da saúde mental pode causar muitas doenças, que a gente sabe, o nosso corpo, ele responde, né, com uma doença ou outra que pode ser desencadeada de uma depressão, de um estresse, enfim. A psicossomática, que estuda a origem emocional das doenças, ela aponta que toda doença vem de um ponto emocional. E assim, o nosso corpo começa a falar. Se você não olha, isso vai aumentando, 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 até se tornar uma doença. E a gente tem que entender que a doença, muitas vezes, ela é um alerta para nós mudarmos a nossa vida. Então, eu vou até fazer algo aqui. Olha, me presta seu copo, por favor, tá? Então, tem aqui, esse aqui é o meu, esse é o seu. E aqui é você, certo? Vou usar seu celular. Então, esse desequilíbrio emocional, aqui é a morte, aqui é a loucura. Se você vir para cá, para onde você chega? Para a morte. Para a morte. Então, a doença te barra. Ela te traz, é como se fosse te chacoalhando mesmo para você acordar e olhar para você com mais amor. Ela te dá uma oportunidade para você voltar para a vida. E se você escolher esse caminho, onde você vem? Loucura. Loucura. Então, a doença entra para você não cair nesse processo de loucura. Esse aqui é o seu, né? E aí, a doença, na verdade, ela é uma grande aliada para nós acordar, a olharmos para nós e reorganizarmos o que está em desequilíbrio. O nosso corpo traz essa experiência de dor que já está no nosso emocional e muitas vezes no nosso mental. Para dar um stop, né? Você falou sobre a era tecnológica, hoje a gente tem pressa, a gente cobra muito a perfeição, além das comparações, né? Porque a vida do outro na internet é muito perfeita, né? A mãe amamenta maquiada, ela não está com olheira. Enfim, a vida na internet das pessoas, elas mostram o que elas querem mostrar. Isso é fato, todo mundo Elas mostra. vendem mentiras e o pessoal acaba comprando. Exato. E as pessoas acham que a vida real daquelas pessoas é aqueles 30 segundos, 1 minuto que passou de story ali, ou uma foto no feed, ou um vídeo de 30 segundos. Mas aquilo não é a vida real, aquilo ali é algo projetado para ser para as pessoas verem daquela forma. E aí você entra no processo de ansiedade, né? Porque você quer ser igual àquela imagem que você está vendo. Exato. E é uma imagem real, você não vai conseguir. Ali é uma produção. E isso faz parte da conscientização. Eu preciso estar alerta que nas redes sociais eu vou vender o que eu preciso vender, não o que é real. Porque a nossa vida real é difícil do ideal. E por isso que a gente perde a conexão com aqui e agora e passamos a viver um processo de ansiedade. Porque eu quero o ideal. E o meu ideal está no futuro. E o que eu tenho? O agora, o real. Exato. E, Bel, eu sei que você não atende crianças, não é seu foco, né? Eu só faço o diagnóstico sistêmico com crianças. Mas a gente imagina assim, né? Se hoje a gente está visualizando esses problemas com a era digital, né? O tecnológico. Como será daqui a alguns anos o resultado nas crianças que hoje consomem muito, sendo que quando a gente era criança, a gente não consumia esses conteúdos como hoje, né? Nem existia. Na nossa época, a internet era discada, pagava caro para ficar na internet. Só podia usar depois da meia-noite. É verdade. Não é? E agora as crianças têm acesso à internet. Eles já nascem com o dedinho assim, exato. Né? Como, né, isso... Eles vão estar mais preparados lá na frente, por já estar vivendo isso hoje, diferente de nós, ou não? Existem pesquisas dentro da neurociências que já estão apontando que já está tendo uma formação diferenciada no cérebro dessas crianças. Por enquanto são pesquisas, só que nós já temos aqui várias interferências
dessas crianças. Nós temos um aumento de autismo, nós temos um aumento de TDAH, nós temos um aumento de crianças que têm uma dificuldade imensa de lidar com o amiguinho nas relações interpessoais. Nós já temos problemas sociais muito grandes. Eu trabalho como professora, eu trabalho com professoras de 3 anos. Eu tenho um aluno que ele já entra fazendo isso aqui, ele já está no vício cibernético. E a família já está encontrando dificuldades para tirar. O próprio corpo dele já está respondendo. Ele fica o tempo todo. Porque isso é um vício. Ele fica muito tempo jogando joguinhos no computador. Infelizmente, nós estamos vivendo uma infância onde eles perderam a fase de ser criança, de correr, de cair, de viver frustração, de brincar, de repartir brinquedos. Para quê? Para viver um mundo individualista das telas. Nós temos aí problemas de visão, nós temos problemas de relação interpessoal e uma série de outros problemas que nós não estamos sabendo lidar. A família não está sabendo lidar, a escola não está sabendo lidar e as clínicas estão repletas. Eu mesma, eu só faço o diagnóstico sistêmico, mas até para adultos eu tenho lista de espera. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova era e nós não sabemos como lidar com tudo isso. Se a gente parar para pensar, antigamente a gente não tinha WhatsApp, chamada de vídeo, tantos recursos para conversar com as pessoas, WhatsApp, enfim, que hoje nós temos, e a gente conversa menos com as pessoas do que antes. Sim, e um ponto muito sério para mim é que a questão do não dormir à noite. Isso seja crianças ou seja adultos. Eu estou num processo de recuperação com uma senhora que ela está indo dormir às 2:30 da manhã. Ela já está com várias dores no corpo, ela já está com diabetes, não que seja originário só disso, mas contribui, intensifica esses outros sintomas no corpo dela. Uhum. Olha, uma senhora certo? Que não consegue dormir antes das 2:30. Ela tem um período de abstinência porque ela acostumou ficar nas telas. Então, eu estou fazendo com ela um trabalho de abstinência mesmo para ela voltar a dormir, porque é fundamental. A construção, a formatação das memórias das nossas redes sinápticas, elas se formatam das 19 horas à meia-noite. Nós temos crianças que estão indo dormir 1h da manhã. Então, ela já perdeu. Por isso, nós temos um aumento de TDAH, de crianças com déficit de atenção. Porque elas precisam dormir à noite. Onde a escuridão da noite ajuda nessa formatação, nessa corrente sináptica, né? Nessa neurotransmissão dos neurônios. Ela precisa, e esses pais não estão conseguindo colocar as crianças para dormir às 8, às 9, que seja no máximo 10 horas para uma criança de 12, 13 anos. Eles passam o tempo todo nas redes sociais, através da tela. Então, nós estamos tendo aqui uma inversão e isso acaba interferindo muito na saúde mental das pessoas. E é tão estranho a gente ver isso, né? Porque eu também já tenho filha. Que quando a gente era novo, menina, se o pai acordasse, se tivesse acordado à noite, hoje as crianças parece que não têm mais essa preocupação, né? Eu vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Os pais colocam limite para eles? Pois é. Se eu estou atendendo uma senhora, uma senhora jovem, que ela não consegue dormir mais cedo, como fica a situação dela com as crianças que ela tem, com os filhos que ela tem? Então, nós temos que entender o seguinte: para eu poder cobrar do meu filho, eu tenho que ser exemplo. Porque a educação vem através do exemplo. Quantas pessoas estão sentadas a uma mesa, quando ainda sentam a uma mesa de jantar? Você chega num barzinho do final de semana, você tem lá 10 pessoas, cada um de uma forma individual. Eu estou com você, mas eu não estou conectada com você, que é um outro ponto que afeta muito a nossa saúde mental. Porque para eu ter uma saúde saudável, eu tenho que me sentir pertencente. Certo? E para eu pertencer, eu tenho que ter uma conexão saudável com você.
Eu tenho que estar conectada a você. Então, o que nós estamos vivendo? Pessoas que se relacionam bem. Eu me relaciono bem com você. Estamos sentadas a uma mesa, mas você no seu mundo individual e eu no meu mundo individual. Aí a gente ri, às vezes um pouquinho, eu mostro uma mensagem para você, você mostra uma mensagem para mim, mas peraí, cadê o olho no olho? Cadê o nosso... E aí nós vamos cair no Setembro Amarelo. Cadê a nossa capacidade de ouvir o outro? A semana passada faleceu uma pessoa suicida aqui numa cidade vizinha. Eu atendo a prima dessa pessoa. Ela falou assim, a gente nunca percebeu, mas você olhava olho no olho, você chegou a conversar com ele, você deu oportunidade para ele expressar aquilo que ele sentia? Não. A gente não ouve o outro mais. E foi muito interessante que ela ainda me falou de uma passagem da Bíblia que ele colocou, que é a volta do filho pródigo ao pai. Gente, quando ele senta, que ele mostra para você essa passagem da Bíblia, o que ele já está falando? Ele já está pensando, já é um grande indício de que ele já está pensando em voltar para o pai. E aí a gente acaba perdendo esses indícios, a gente acaba perdendo a oportunidade de ouvir o outro, porque nós não estamos mais conectando as pessoas. Exatamente. E como que hoje você daria como seria o papel da terapia sistêmica para a saúde mental das pessoas? É um processo bem complexo. Hoje eu trabalho com a neurocognição, que é como o meu cérebro reage a essas dinâmicas sistêmicas que eu trago como memórias hereditárias e que estão aqui no meu DNA. São vários processos. Eu tenho que entender que pode ser através dos traumas sistêmicos familiares, que são essas heranças, porque eu sou 50% mamãe e 50% papai. Dos meus 50% mamãe, 25% dos avós, da vovó e do vovô, 12,5% dos bisos, e assim vai. Uhum. Então, essa herança que eu recebo através dos meus genes, estão as memórias emocionais, físicas, do sistema nervoso, do útero, memórias sensoriais. Então, tudo isso está influenciando. E eu posso ter também as memórias gestacionais. Como é que foi a minha gravidez? Eu fui um filho querido? Eu fui um filho desejado? Eu vim após um aborto? Minha mãe me queria, meu pai me queria, a situação dos meus pais estava boa? Porque, assim, por mais que a mãe diga eu te amo, mas se o corpo sentir que esse filho veio numa hora que não era bem-vinda, o próprio corpo vai criar situações hormonais para expelir essa criança. Não é o falar, né? Não, é o sentir, é corpo, é físico. Fica registrado no corpo. É como a gente estava conversando antes. O que é um trauma? Trauma são experiências biológicas. A gente pensa que elas são mentais, mas elas estão no corpo. Então, assim, a gente estava falando bastante sobre a questão da tecnologia, né? Desse mundo, dessa era digital que a gente vive hoje. Mas, assim, tem várias outros fatores que levam a pessoa à depressão. É um processo complexo. Uhum. A depressão, dentro da orientação sistêmica, o primeiro ponto que a gente vai olhar... Porque o que é depressão? Eu estou aqui no momento presente olhando para algo do passado, é o excesso de passado. Pode ser que ela esteja conectada com um problema na relação com a mãe, na relação com o feminino do sistema dela. A mesma coisa um homem, pode ser que ele tenha problemas na relação com a mãe dele ou na relação com esse feminino no sistema dele. Às vezes não é com a mãe agora, mas é com o feminino no sistema. E onde está isso? No nosso DNA. Então, eu fico sem energia. E pode ser também problemas que veio da gravidez. Se, por exemplo, vamos lá, eu venho após um aborto. Mamãe teve um aborto, né? Então, a gente hoje fala do bebê arco-íris. Eu venho de um útero negro. Eu venho de um útero de luto. E aí, ela
perde esse bebê, aí ela engravida novamente. Esse bebê vem para quê? O que fazem com esse luto anterior? Jogam por debaixo do tapete. Esse bebê, esse luto, esse aborto, muitas vezes não é falado. Eles querem esquecer. Esse luto é excluído. E aí, esse novo bebê que está ali, ele está dentro de um útero dolorido, de um útero cheio de luto. E tudo isso está passando para essa criança. E ela sente a dor da mãe. Por mais que a mãe esteja feliz com essa nova gravidez, mas ela não resolveu, ela não elaborou o luto anterior. Então, essa criança, ela já já começa a olhar para a dor da mãe. E as crianças nos amam. O que ela vai fazer? Ela vai como que se conectar à dor da mãe. Então, ela nasce e muitas vezes ela está desconectada do corpo e da alma, do corpo e da mente. Por quê? Porque ela está presa nas dores da mãe. Qual é a dor da mãe? É o aborto anterior. Então, ela quer compensar a dor dessa mãe. E traz também a culpa. Se o meu irmão estivesse aqui, eu não estaria. Então, eu estou trazendo a culpa da dor da minha mãe, eu estou trazendo a culpa da dor de eu ter vindo do lugar do meu irmão e eu ter ficado ele não. São N situações que a gente vai trabalhando e vai trazendo luz para essa pessoa compreender aquele processo de depressão que ela está vivendo. A gente poderia dizer que algumas pessoas têm mais tendência à depressão do que outras? Depende da reação orgânica. Sim, nós temos aí na depressão, como na ansiedade, vários níveis. Uma ansiedade saudável vai nos ajudar a impulsionar para a vida. Mas tem sim, cada pessoa reage de uma forma. Às vezes eu quebro um pedacinho do dedo, nossa, para mim dói demais. Aí eu vejo você está com o braço todo engessado e você está de boa, você está feliz, você é alegre. Por quê? Porque são a maneira com que eu reajo às experiências da minha vida é que vai intensificar ou amenizar as dores que eu sinto. E tudo isso muito ligado a essas memórias, seriam memórias do inconsciente nosso. Do inconsciente. Que a gente não tem consciência, né? Isso, que vai interferindo. E onde a gente percebe isso? Nas convicções que nós temos na vida, nas nossas crenças, na própria forma de reação que eu tenho diante dos desafios e na resistência. Nós temos que lembrar dessa palavra, que ela é fundamental. Qual é a resistência que eu tenho para sair de tudo isso? E, Béldia, nessa terapia sistêmica que você trabalha, a pessoa te leva o fato e você consegue avaliar através dos fatos? Ou como que você faz essa avaliação? Como que você chega nessas memórias que ela tem do inconsciente da pessoa? Nós temos várias ferramentas. A constelação é uma delas, os exercícios sistêmicos também. Nós temos vários exercícios sistêmicos. Eu tenho a hipnose sistêmica. Nós trabalhamos com um questionário, com perguntas poderosas, que a gente chama de perguntas poderosas. Nós temos o próprio relato da pessoa. Nós fazemos a leitura corporal. Eu tenho muita sensibilidade para fazer a leitura da frequência da voz. Então, você pode falar para mim que está tudo bem, que você fez tudo que eu pedi para você fazer durante a semana. Mas na leitura da voz e na leitura do seu corpo, eu sei que você não fez nada, que você não conseguiu. Então, é um conjunto de ferramentas que vai fazer com que eu e o meu terapeutiando vai entendendo e vai processando para chegar no emaranhamento. A terapia sistêmica, ela traz uma luz para você entender aonde você está estagnada, aonde você está olhando, para onde você... qual a dor que você está segurando. E, Béldia, qual que seria a diferença da terapia sistêmica com outros tipos de terapia convencional? As outras terapias convencionais, elas vão trabalhar os sintomas, tá aqui. A terapia sistêmica, e no caso como eu trabalho com a neurocognição sistêmica, ela já vai direto na causa. Então, a pessoa vai olhar para a causa. Não me importa se ela está tendo insônia, se ela está engordando, se ela tem um nível de ansiedade muito grande. Eu já venho aqui. O que está causando esses sintomas?
E nós vamos trabalhar aqui na causa. Por isso que a gente fala que essa terapia é uma terapia para todos, mas nem todos é para essa terapia. Porque a partir do momento que você procura uma terapia sistêmica ou neurocognitiva sistêmica, você tem que ter a coragem e o desejo de querer mudar a sua vida. Porque você muda a sua vida. E Béldia, o que você considera importante para que a pessoa tenha uma boa saúde mental? Quais seriam as práticas que essa pessoa poderia adotar para a vida dela? São inúmeras, eu vou relatar algumas. Primeiro, começando pelo amor próprio. E como é difícil nós aprendemos a amar a nós, né? E a gente acredita que às vezes a gente ama o outro, mas eu só amo o outro quando eu me amo. E como é difícil. Como que eu sei se eu me amo? Começa investigando como você se trata. Você se trata com amor? Você aceita as suas limitações? Você se dá tempo para você elaborar os erros como uma tentativa de acerto, não como uma forma de você se julgar a pior pessoa do mundo? Então, o primeiro passo é você aprender a amar a si mesmo. A partir do momento que você ama a si mesmo, você vai começar a ter estratégias de autocuidado. Quais são essas estratégias? Dormir cedo na hora certa, ter uma alimentação saudável, fazer os exercícios físicos que são importantes, buscar o seu autoconhecimento. O autoconhecimento, ele libera a todos nós dos véus da ignorância. Então, são estratégias fundamentais para você mudar a sua vida. Mas começa pelo amor próprio, seguido de todas as outras estratégias. Quando eu aprendo a me amar, fica tudo fácil. Eu não vou fazer por obrigação. Eu vou fazer porque faz parte da minha vida, como uma ferramenta mesmo de autocuidado. Aí nós temos meditação, que ajuda muito, a respiração, que também nos ajuda muito. Eu já falei da alimentação saudável, usar roupas confortáveis. Até a roupa? Até a roupa. Se eu estou prendendo o diafragma, eu estou usando uma roupa muito apertada, prendendo o diafragma, eu estou interferindo na questão da minha respiração. Nossa, essa parte bacana. Sim, até a forma de você se usar as suas roupas interfere no seu bem-estar. Nós estamos falando de bem-estar, né? Nós estamos falando de saúde. E Béldia, qual seria um conselho seu para uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, de depressão, seja com ela ou com alguém da família? Primeiro de tudo, busca ajuda. E se alguém da família está percebendo que tem um ente querido que está mais quietinho, que está querendo mais ficar no canto, que não está participando das interações como ele participava, fica atento. Já é um sinal de que ele pode entrar em depressão, e a depressão, para chegar num suicídio, é um passo muito curto. Então, o primeiro ponto é buscar ajuda. De quem? De um psiquiatra, buscar ajuda de um terapeuta, buscar ajuda de um psicólogo, mas é buscar ajuda. E muitas vezes, Mariana, tem processos de depressão que nós precisamos da ajuda médica. Tem pessoas que chegam no meu consultório, lá no Instituto, que eu falo, eu vou atender você, desde que você vá a um psiquiatra. E eu faço ela levar, às vezes, uma declaração de que ela passou. Porque eu sei que se ela não entrar com uma intervenção medicamentosa, ela vai agravar o quadro e pode chegar a um suicídio. E nós temos que ficar atento a tudo isso, certo? Nós temos muitas pessoas que acabam caindo na resistência. Tem situações que às vezes alguém tem que fazer por ela. Alguém tem que pegar esse ente querido e levar no psiquiatra. Eu digo sempre que o psiquiatra é a primeira porta que nós temos que levar essas pessoas. Por quê? Porque quando nós estamos no processo de depressão, nós temos aqui um desajuste nos neurônios, nas correntes sinápticas, enfim, nos neurotransmissores. E vai fazer com que todos os nossos hormônios desregulados interfiram no nosso comportamento. Muitas vezes eu preciso sim de um medicamento
para fortalecer, porque às vezes a pessoa vai só quando ela está no estágio avançado. Só a terapia, ela não tem força para mudar, ela não tem força para resistir. Então, ela precisa de um apoio medicamentoso. Eu sempre oriento, vá no psiquiatra. E quando chegam que não foi... se eu percebo que está no estágio inicial, eu sei que a terapia dá conta. Mas se eu percebo que ele já está num nível um pouquinho mediano, eu já oriento, vá buscar um psiquiatra. Ajuda. Tem que buscar. Começa pela ajuda. E além desses sintomas que você relatou, da pessoa mais quietinha, deixar, né, um pouco de lado a convivência com a família ou da forma que ela era antes, tem algum outro sinal de alerta? O primeiro é o isolamento mesmo, é o isolamento social. O segundo é baixa estima. Ela já começa a demonstrar uma baixa estima, ela começa a sentir que ela não é capaz, que ela não é merecedora. Esse conjunto entre o isolamento e a baixa autoestima vai fazendo com que ela cada vez mais vá se fechando nela mesma e vá se calando. Ela acaba se fechando mesmo. Béldia, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje falar sobre esse assunto muito relevante no mês de setembro. Na verdade, é um assunto que a gente deve falar o ano inteiro. Saúde mental não é só para ter uma mente saudável, mas também um corpo saudável, para a gente viver melhor, com mais qualidade, enfim. Eu acho que é um assunto muito relevante e que você trouxe muita informação para contribuir com muitas pessoas. Eu agradeço seu tempo, seu conhecimento, compartilhar isso com a gente aqui hoje. Quando a gente fala em saúde mental, né, Mariana, nós temos que entender que é conexão corpo e mente. Se eu não tenho o meu corpo conectado à minha mente, a minha mente conectada no meu corpo, eu não vou construir a minha saúde mental. E foi muito bom ficar aqui com você, poder trazer as informações que eu acredito, o conhecimento que eu acredito. Amei estar aqui novamente e eu agradeço a você, né, e a todos aqui da equipe da Band, os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu espero que esse conteúdo riquíssimo que a Béldia compartilhou aqui com a gente hoje tenha feito você refletir um pouco. Então, se cuide, se viva. Você tem que ser a sua prioridade. Você vale a pena. Curte, compartilhe o nosso episódio e até a próxima.